Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Aleluia, que bom que hoje vocês estão aqui. Não estamos sozinhos como das últimas quartas, né, pastor Everton? E é muito bom, estávamos com muita saudade de ter vocês. É bom ministrar, né, para o Brasil todo, mas eu confesso, como pastor, assim, nosso chamado pastoral, nós gostamos de gente, né, pastor Cirlei? Nós gostamos de estar perto, gostamos de olhar, gostamos de abraçar ainda não dá, mas em breve nós cremos que vai dar para abraçar, para estar mais próximos. Mas enquanto isso não chega, nós estávamos até falando hoje, nós precisamos orar. Precisamos orar porque nós não podemos ficar engessados ou presos numa cadeia com medo, com pânico, como muitas pessoas estão nesses dias. Dizem alguns que nós vamos ter até que aprender a conviver com algumas coisas, e eu estava pensando sobre isso, pensando sobre a vida da igreja, sobre a movimentação da igreja, e se nós tivermos como de nos adaptar e aprender a nos movimentar, talvez durante 1 ano, 2 anos, não sei, com algumas ameaças, com algumas coisas como esse vírus, eu fico orando: Deus, dê graça para a tua igreja, Senhor, para que nós possamos aprender e não esfriar. O meu maior temor e a minha angústia é que alguns, venham a esfriar. E eu tenho orado: Deus, não deixa. Glória a Deus que o nosso Pai é aquele que, ainda que o pavio esteja fumegando ali, fumegando é quando você nem vê mais fogo, só fumaça. Ele não apaga, pelo contrário. O nosso Deus é aquele que vai colocar uma chama ali para aquilo que ainda tem esperança, está fumegando, tem esperança. E a minha oração hoje é que você que está aqui, você que está nos assistindo, se tiver alguém que está como esse pavio fumegando, ou com uma cana quebrada no chão, onde muitos talvez não acreditam mais, aonde muitos talvez balançam a cabeça como sinal de reprovação, mas a minha oração é que Deus, o nosso Deus, o único Deus, possa restaurar a sua fé essa noite, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Eu creio que nós começamos a falar na última semana sobre o desenvolvimento dos santos, do novo nascimento à maturidade. Nós vamos falar sobre isso mais umas 3 quartas-feiras ainda. Falávamos sobre a fase da infância na última quarta-feira, foi muito legal. Se você não viu, é só puxar pela data, ainda está disponível para você pela data aí no YouTube. Mas eu cometi uma gafe, então eu quero corrigir isso, porque eu comecei pela infância, mas nada começa pela infância, tudo começa pelo nascimento. Então nós vamos dar um passo para trás, e eu quero hoje ministrar sobre o desenvolvimento dos santos, mas aonde tudo começa, o início de tudo, que é pelo novo nascimento. E o novo nascimento tem algumas coisas interessantes, alguns detalhes interessantes, porque eu não sei se você já ficou perguntando a si mesmo, ou perguntou já para alguém, mas inúmeras pessoas já me procuraram e perguntaram: pastor, eu nasci de novo? Não, eu não sei como dar essa resposta para você, porque só pode saber se nasceu de novo ou não você mesmo. É uma coisa muito pessoal, muito particular de você e de Deus. Mas é claro que tem alguns sinais, algumas evidências que eu quero também trazer hoje para você, mas principalmente como tudo isso acontece. E eu creio que um dos maiores milagres que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, particularmente eu vou falar algo para você, mais do que uma cura física, mais do que alguém levantar de uma cadeira de roda, é mais, pastor, mas muito mais. É mais do que um surdo ouvir, é mais do que um cego enxergar, muito mais do que isso, é alguém nascer de novo. Alguém que estava completamente fadado a viver somente na carne e ser destinado para a prisão eterna, para uma morte eterna. Estávamos mortos no pecado. De repente, o que fez isso acontecer comigo e com você, ou vai fazer acontecer agora, talvez hoje, com essa pessoa que está ouvindo a mensagem, de repente você nascer de novo. E você não ser mais alguém simplesmente
fadado ou preso nessa carne, nesse exoesqueleto, né? Isso que prende às vezes você, não deixa você crescer. Essa semana eu estava estudando com as minhas filhas, fazendo prova de biologia com elas, e elas pediram ajuda, e foi exatamente, elas estavam estudando sobre alguns moluscos lá, e um deles, uma das características é que eles cresciam e davam uma pausa no crescimento, e a característica é porque eles tinham um exoesqueleto que eles cresciam e de repente a estrutura não crescia, a estrutura externa, e prendia eles. E eles tinham de repente que fazer a muda, sair daquela estrutura velha e entrar numa estrutura nova que possibilitaria eles crescer um pouco mais. Muitas vezes a nossa carne, nós temos a sensação exatamente disso, porque parece que ela ainda tenta nos limitar. Ela briga com as coisas do Espírito. Ela não gosta, não tem o mesmo apetite. Por isso que nós estamos falando do desenvolvimento dos santos, do novo nascimento, infância, adolescência. Eu ia falar sobre adolescência hoje. Eu estava até assim, Deus, falo ou não falo? Falo ou não falo? Porque é um assunto muito legal, porque fala da fase da rebeldia do crente. Pastor, crente tem rebeldia? Com certeza, irmãos. Aquela fase que a gente diz assim, mas não é bem assim, é do jeito que não, pastor, não é bem assim que Deus faz. Então entra muito conectado com o relativismo dos nossos dias, é o período que o egoísmo ainda está muito forte, mas nós vamos deixar isso para a próxima quarta-feira, só para dar um gostinho, e hoje nós vamos ver sobre o novo nascimento, e tudo começa com ser atraído por Deus. Nem o fato de você se aproximar de Cristo, eu quero falar que depende de você. A palavra fala que ninguém vem ao Senhor, o Senhor mesmo falou isso em João 6, ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Você sabia disso? Ninguém se aproxima do Senhor se não for atraído pelo Pai, se não tiver uma obra, se não acontecer um milagre, e Deus vai atrair você. Por isso que nós pregamos, por isso que nós falamos, por isso que nós manifestamos o amor de Deus, mas nós dependemos sempre de alguma coisa sobrenatural para atrair eu e você a Cristo. Eu lembro que a minha primeira experiência com Jesus, eu tinha 14 anos. Já falei isso aqui algumas vezes. Mas com 14 anos, simplesmente eu era um adolescente como qualquer outro. Pior do que muitos, talvez. Tinha muitas ideias ruins na cabeça, né? Mas eu lembro que eu estava trabalhando, na época podia trabalhar com 14 anos, eu estava trabalhando, e deu uma vontade louca de ir para casa, como muitos adolescentes também. Mas eu larguei meu trabalho e fui para casa. Mas eu não sabia o que estava acontecendo na minha casa. Nunca alguém tinha falado de Jesus para mim antes. Congregava na igreja católica, ia nas missas com a minha mãe e com meu pai, mas nunca tinham falado desse Jesus pessoal, desse relacionamento pessoal com Deus, nunca tinham ministrado comigo. E eu lembro que eu fui para minha casa sem saber o porquê que eu estava indo, mas simplesmente com uma vontade que me deu. Bati na porta, quando a minha mãe abriu a porta, quem estava lá? Além de Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo, estava lá uma missionária de Belo Horizonte, que Deus enviou somente para ir ali na minha casa, falar de Jesus para minha mãe, para minha irmã e para mim que tinha chegado aquela hora. Eu não lembro de nenhuma palavra que eu escutei aquele dia, mas eu só lembro que alguma coisa me atraiu para aquele lugar, e de repente quando a minha mãe abre a porta, eu simplesmente caí no chão com 14 anos, chorando, e quando eu me levantei, eu não era mais o mesmo. Eu nasci de novo naquele momento. Lembro de detalhes, cada detalhe aquele dia, mas uma coisa eu quero falar para você, eu sei hoje quem me atraiu para minha casa aquele dia à tarde, numa tarde como qualquer outra tarde de trabalho. Por isso que eu falo, a gente procura tranquilizar as pessoas, tranquilizar os pais, nós precisamos ensinar.
Precisamos amar, mas não adianta. Há algo que eu e você nós não podemos fazer. Nós podemos manifestar o amor de Deus, nós podemos amar, nós podemos pregar a palavra, ensinar a palavra, inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus dia e noite, ao sentar, ao levantar, na mesa. Você pode fazer tudo isso, mas ainda assim existe uma obra que Deus Pai faz, a qual Ele vai pegar o seu filho, vai pegar a pessoa que você ama, vai pegar aquela pessoa que você ora e intercede. É como se Deus Pai pegasse pela mão e levasse até uma revelação de Jesus, para que agora Jesus continuasse a falar do Pai, a manifestar o Pai para a pessoa. É uma coisa é um trabalho bem em dupla, ou melhor, é um trabalho em trio, é um trio que trabalha de forma perfeita, porque o Pai, ele, como diz em João 6, nós vamos ver hoje, ele atrai você para o Filho, e o Filho vai testemunhar daquele que atraiu você para Ele. E a ação disso que vai operar em você é através do Espírito Santo. Então é um trio que trabalha de forma perfeita para fazer esse maior milagre acontecer na minha e na sua vida. Só que é preciso algo acontecer que eu quero começar a ler hoje, então, João capítulo 3, o famoso João capítulo 3 vai falar sobre o nosso querido Nicodemos. Eu creio que Nicodemos, papai, ele escolheu Nicodemos a dedo, para mostrar como que ele opera, e para dar um choque de contraste na religião, porque Nicodemos era extremamente zeloso, fariseu, e ele era alguém que sabia da lei, ele vivia a religião como talvez poucos viviam naqueles dias, e Deus Pai escolheu ele a dedo. Diz a palavra aqui, quem escreveu, João, quando foi inspirado, fala que Nicodemos foi ter com Jesus, mas agora você sabe quem está por trás disso. Você sabe quem despertou em Nicodemos um desejo, de repente um desejo que aparece de Nicodemos procurar o Senhor Jesus para conversar com ele. Capítulo 3 fala assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, se você poderia ler até o versículo 21, mas nós não vamos ler tudo para ganhar tempo, mas você vai ver Nicodemos questionando de forma lógica aquilo que é impossível ser explicado. Como explicar o novo nascimento? É impossível. Ele é o início de uma jornada de desenvolvimento de todos os santos, eu e você. Mas ninguém começa a ser desenvolvido se não nascer de novo. É o início da nossa trajetória com Deus. E agora Nicodemos vai começar a perguntar para o Senhor: Senhor, mas como que pode alguém nascer de novo da minha idade? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe, nascer? Eu imagino a confusão na cabeça de Nicodemos, sendo que Nicodemos já respeitava o Senhor Jesus, chamou de mestre, já havia o respeito por contemplar tudo que Jesus estava fazendo, e por observar como um príncipe dos judeus, o que estava sendo operado na vida, e quem estava operando através da vida de Jesus. Agora ele pergunta, e Jesus começa a falar para Nicodemos: como que eu vou falar das coisas do Espírito para você, se você não entende nem as coisas naturais? As coisas naturais, ele estava falando como que alguém pode pensar, um príncipe pensar que você vai nascer de novo sendo velho e voltar ao ventre. É lógico, eu estou falando de algo do Espírito. É lógico, mas aquele homem não conseguiu acessar. Sabe quando você está falando de coisas espirituais, você está pregando coisas espirituais e você ama as pessoas, queria que elas entendessem e elas não conseguem entender? Certa vez nós estávamos numa sala de aula aqui atrás,
estávamos numa das aulas ministrando, e estava um ambiente tão forte, um ambiente tão gostoso, tão denso da glória de Deus, falando de coisas do Espírito, e uma aluna, eu lembro como se fosse hoje, ela levantou a mão: pastor, dá para repetir? E eu repeti uma, repeti duas, repeti três, e ela começou a ficar nervosa, falou: pastor, eu não estou entendendo. Aí chegou uma hora que eu falei: irmã, se você não está entendendo, eu não posso mais fazer nada. E eu só sentia assim, aquela angústia, porque se dependesse de mim, eu queria abrir a cabeça dela e botar a mensagem lá dentro. Mas interessante que tem coisas que o Senhor mesmo fala, que o homem espiritual, ele é diferente. As coisas espirituais, elas não podem ser discernidas por um homem simplesmente natural, que não nasceu de novo. Imagina agora Jesus falando com Nicodemos, amando Nicodemos, e queria falar de coisas espirituais para ele, e ele não conseguia entender. Um dos maiores benefícios, glória do novo nascimento, é que você pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Um dos maiores benefícios do novo nascimento é que Deus pode falar e você vai compreender. Um dos maiores benefícios do novo nascimento é que você vai ser diferente de um ser humano somente natural que está na carne, porque na carne você não consegue primeiro agradar a Deus, na carne você não consegue entender o que Deus está falando, mas no Espírito, o homem que nasce de novo, ele é exercitado e começa uma longa jornada, a qual ele vai passar pela infância, como nós falamos, vai entrar na fase de crescimento, mas uma das coisas que ele vai aprender, e nós vamos ver isso hoje, vai ser ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Eu quero falar para você que esse, com certeza, depois do novo nascimento, é um dos maiores milagres que pode acontecer na vida de um crente, ouvir a Deus. Foi o que Deus falou lá no Antigo Testamento para Israel: eu não pedi nada para vocês, a não ser que me dessem ouvido, que ouvisse a minha voz, para que eu fosse para vocês Deus, e que vocês fossem para mim povo. Deus não pediu nada para Israel, além deles ouvirem a sua voz, além de eles observarem o que Deus estava falando com temor, e eles aprendessem não somente a ouvir, mas a obedecer. Esse é um dos maiores desafios para o crente pós-moderno, o crente dos nossos dias, um crente altamente acelerado. Irmão, hoje o ser humano é altamente acelerado. Ontem, uma pessoa da igreja veio conversar comigo sobre as redes sociais, ele mostrando para mim: pastor, olha aqui o vídeo e tal, e ele ficou abismado, porque os vídeos, não sei se você sabe, mas a maioria dos vídeos, as pessoas não assistem mais de 15 segundos. 1 minuto mesmo é raríssimo. Por quê? Porque as pessoas estão aceleradas. São tantas informações, assim como uma pessoa fica zapeando, sabe? Você senta no sofá da sua sala, pega o controle e, sem saber, você está ali passando canal por canal, e você passa 1 hora. O que você viu? Não vi nada. Você não viu nada. Mas você viu várias coisas, mas nada profundamente. Você tem muitas informações hoje, inúmeras informações. Nesse momento, certamente na internet existem vários cultos, várias mensagens, várias lives, mas ao mesmo tempo as pessoas não ficam para escutar, para serem desenvolvidas. Por quê? Porque se os céus, escute isso, se os céus estão manifestando, trabalhando, se movimentando para ensinar e atrair, Deus Pai atrair você ao Filho, para que você possa ouvi-lo, você acha que o diabo, a cultura desse mundo, o mundo que jaz do maligno, o mundo caído, uma cultura caída, vai trabalhar para quê? A não ser para te acelerar mais, a não ser para fazer você se afastar de Deus e não escutá-lo de maneira nenhuma. Irmão, um crente que não ouve a Deus é um crente totalmente perdido, ele não sabe para onde está indo, ele não sabe discernir as coisas do Espírito. Irmão, você estar ali próximo de Jesus não significa que você está vendo Ele, reconhecendo Ele. Nós vamos ver isso hoje. O fato de você escutar alguém falar sobre Deus, ou talvez Jesus no meio da multidão está falando ao povo, não significa que você está ouvindo Ele de verdade.
Porque muitos têm olhos, mas não conseguem ver. Muitos têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Agora, Jesus amou Nicodemos de tal maneira que tudo que Jesus queria, eu creio, é que Nicodemos reconhecesse quem estava na frente dele. Eu lembro que uma das histórias bem conhecidas para nós ilustrarmos isso, a importância de conhecer a Deus, de ouvi-lo primeiramente, de ser atraído por Ele, e a estratégia do diabo de afastar eu e você de Deus, é quando você vai no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento você vai pegar a história de Israel no Egito, e lá em Êxodo 3, quando Deus vai falar com Moisés e mostrar a Moisés: eu quero levantar você para tirar o meu povo daquele lugar. Para quê, Senhor? Olha, isso vai ser como prova para vocês, vai ser como um estímulo. Vocês vão vir e vão me servir exatamente nesse monte. Servir ali é conhecer a Deus, é aprender de Deus, é ouvir a Deus e crescer e se desenvolvido, conhecer qual Deus, o grande eu sou, uma fonte inesgotável, um Deus a qual você pode orar 24 horas por dia, fazer o bem 24 horas por dia, ser totalmente dedicado, zeloso, sujeito a Deus, e você nunca vai esgotá-lo. Mas, no entanto, Deus falou para Moisés: olha, traga o povo e diga que o eu sou te enviou, ou seja, diga ao povo que eu serei para eles tudo aquilo que eles desejarem conhecer em mim, ou seja, inesgotável, não há limites. Quando você entra no seu secreto com Deus, você vai se relacionar com Deus, você saiba disso, você está se relacionando com alguém que é inesgotável, é uma fonte eterna, ou seja, não há início e não há fim. Ele é mais do que a nossa mente consegue alcançar. E esse Deus chama você para esse lugar como chamou Israel. Agora, pasme você, ninguém acreditou mais nisso naqueles dias, eu creio, do que Moisés, é lógico, e Faraó. Faraó acreditou muito, irmão, porque Faraó, na hora que começou a perceber o que Deus iria fazer, o que Moisés estava falando, ele acreditou tanto que ele chamou os responsáveis que governavam sobre o povo de Israel, porque eram escravos, e ele sabe o que ele fez? Aumenta a carga do trabalho, para que eles não tenham nem tempo de pensar em servir a esse Deus. Aumenta a carga do trabalho, ou seja, pisa no acelerador com tudo. Acelera, para que eles não tenham nem tempo de imaginar, de ter a possibilidade de pensar, de cultuar a Deus no deserto. Você vê uma similaridade com o que está acontecendo nos nossos dias? É muito similar, irmãos, é muito parecido. Porque hoje o diabo ele acelera eu e você com a cultura desse mundo, com todas as ferramentas que ele tem, justamente para que você nem possa pensar em cultuar a Deus. Por isso que eu lamento por muitos crentes hoje, porque mesmo em pandemia, muitos estão descobrindo que a desculpa não é falta de tempo. Porque mesmo dentro de uma casa, mesmo em lockdown como nós tivemos aqui, eles não buscaram a Deus como deveriam. E descobriram que a desculpa, ela não cola. Mas na realidade o que cola, o que é verdadeiro, é o que o Deus desse século, Satanás, ele tem desenvolvido uma cultura, um pacote pronto, para que entre na minha casa, na sua casa, domine nossos filhos, domine a minha mente, a sua mente, ao ponto do seu pensamento ficar tão acelerado, você perde a paz, você perde a harmonia na sua casa, você perde tudo e você não consegue mais buscar Deus de forma nenhuma. É assim ou não é? Você vai deitar, irmão, sabe o que é pensamento acelerado? Você vai deitar, a sua cabeça está 1.000.000 por hora, e não é um pensamento só, algo profundo que você está meditando, porque meditar é pensar em algo, você viajar naquilo de forma profunda, mas pessoas com pensamento acelerado não conseguem meditar, pessoas com pensamento acelerado não conseguem nem ler, quanto mais meditar. Elas lê, já aconteceu com você? Escute,
Você vai pegar a Bíblia, você lê. De repente você está lendo, mas a sua mente está longe. Você está lendo a Bíblia, você está até ouvindo o que você está lendo, mas a sua mente, ela está 1 milhão, ela está pensando em outra coisa. Isso acontece com qualquer livro, mas com a Bíblia acontece muito mais. Já aconteceu com você que você vai orar, você se ajoelha, prepara todo o ambiente, deita, sei lá, senta, aí você começa a orar, quando você vai ver, a sua mente está longe. Já aconteceu? Mas não vou pedir para você levantar a mão, que eu vou levantar as 2 mãos, os pés, vou levantar assim, ali os 2 pés, 2 mãos, para mostrar que isso acontece na minha casa, eu creio que acontece na sua também, porque assim como você é alvo, eu também sou alvo, porque assim como aconteceu no Egito, através da pessoa de Faraó, ele não queria, o diabo, ele já não queria naqueles dias, que ninguém fosse atraído para a presença de Deus. Você não pode ser atraído para o Senhor Jesus. Essa é a briga, essa é a luta, é a guerra. Por quê? Porque o pai quer te levar para o filho, e ao passo que o pai quer fazer isso, existe uma prostituta, como lá em Provérbios 9, que ela vai atraindo os convidados do cordeiro, e afastando do cordeiro, e oferecendo prazer a eles, para afastá-los da verdade que pode libertar, e assim nascerem de novo. Mas vamos lá, João capítulo 6, você pode abrir lá. A carne, irmão, é incompatível com as coisas do Espírito, por isso que nós temos que nascer de novo. Por isso que João e Jesus, se você for ver, e ao contrário do que muitos têm falado hoje, por isso que João Batista e também Jesus, na pessoa dos seus discípulos, eles pregavam arrependimento, porque na carne é impossível você ouvir algo. Na carne, na sua carne, ela está totalmente inflamada. Sabe o que é? O Senhor falou que na carne não há nada desejável na carne, não há nada que vale a pena na carne. Se você pensa que a sua carne converte, a sua carne tem que ser subjugada pelo Espírito, porque a sua carne, ela simplesmente vai aguardar a redenção, quando você vai receber um corpo glorificado, ela vai ser transformada. Mas a sua carne, como a minha carne, hoje, nesses dias, ela está tomada, ela está inflamada ainda, e o que reina na nossa carne, por incrível que pareça, ela berra pelas concupiscências desse mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Ela pede isso. A sua carne nunca vai chamar você para orar, sabia disso? A sua carne nunca vai sentir vontade de jejuar. Eu não sei a sua, mas a minha, irmão, ela tem aversão a jejum. Só de eu pensar em jejuar dá fome. Não sei como é que acontece na sua casa, mas eu pensar amanhã eu vou jejuar, já me dá fome hoje para amanhã. Já começo a pensar em um monte de comida legal para comer, porque a minha carne não gosta das coisas de Deus. A minha carne, ela não gosta de orar. E agora, como que Deus vai pegar um ser humano como eu, que na carne não há nada desejável, e vai começar a revelar mistérios ocultos desde a antiguidade, para mim agora, que eu não tenho ouvidos abertos, olhos abertos, para nem ver e nem enxergar, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele atrai eu e você de uma forma sobrenatural. Diz a palavra de Deus, João 6, 44 e 45, olha só o que diz. Por isso que Jesus e João estavam falando que pregou arrependimento, porque sem arrependimento, irmãos, é o início, é um start de tudo. O arrependimento é o que vai mostrar para você, vai te conduzir a um lugar onde você vai ser transformado. Você vai poder ouvir coisas que antigamente você não ouvia. Você vai entender coisas que antigamente você não entendia. Por quê? Porque a sua mente está sendo transformada, sofrendo uma coisa chamada metanoia. Por isso que hoje eu entendo tantos pregadores, tanta teologia hoje falando que, uma hipergraça, falando que não precisa mais arrependimento. Não precisa mais arrependimento. Imagina quão longe a pessoa vai ficar de Deus se não precisa mais arrependimento. Como se a nossa carne estivesse pronta, como se tivesse algo desejável na carne do homem.
Irmão, o que há na minha carne, na sua carne, a inclinação da nossa carne, como diz Paulo em Romanos, miserável homem que sou, porque com a minha carne serve ao pecado, para a morte, mas o meu espírito serve à obediência para a justiça. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, porque agora com a minha carne serve ao pecado, mas o meu espírito serve à obediência para a justiça. Agora em mim, que eu nasci de novo, em Cristo Jesus, eu posso agora escolher quem eu vou alimentar, por graça, pela obra dele, não é por mim, porque se fosse por mim, eu ia me tornar um idólatra, e o Deus meu seria eu mesmo, pelo meu esforço, pelo meu mérito pessoal. Não, mas é tudo por causa dele, por ele e para ele, como Paulo também fala em Romanos 11. Ele conquistou, ele morreu na cruz por mim e por você, ele derramou essa graça, para que você não somente nascesse de novo, mas os seus ouvidos fossem abertos, seus olhos fossem abertos, e você pudesse ser atraído completamente a Cristo, e você aprender dele, ser convencido todos os dias, a cada dia, como fala a palavra. Você que está em Cristo, você que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, você que ressuscitou com Cristo, agora você vive em novidade de vida, todos os dias. Todo dia é um crescimento, todo dia é uma descoberta, todo dia você lê um negócio diferente na Bíblia. Meu Deus, que livro inesgotável! Você lê o mesmo versículo. Não sei você, irmão, mas olha, eu estou 2, 3 dias lendo o mesmo capítulo. Falei para um irmão esses dias que foi perguntar como é que a gente lê a Bíblia. Eu falei, olha, irmãos, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar para você, porque esquece esse negócio de ficar lendo para terminar rápido. A pior coisa que tem, irmão, é comer rápido. Eu sofro demais. Eu vou fazer refeição com a minha esposa come bem devagarzinho. Isso é muito bom para a digestão. Os médicos falam isso, e o que acontece no físico também acontece no espiritual. Quando você for ler as Escrituras, leia num ambiente de meditação, de oração, mas leia degustando, versículo por versículo. Eu quero falar uma coisa para você. Se você fizer isso, escute, você vai se deparar com um mistério, com um milagre, porque de repente você está ali orando, lendo, orando e meditando no que você está lendo. De repente você não vai conseguir, aquele versículo vai começar a te puxar e você vai ficar no mesmo versículo. Por quê? Porque o Senhor está querendo falar alguma coisa com você através daquele texto. Aquele texto começa a ganhar vida como nenhum outro livro. Não acontece isso com nenhum outro livro na história. Mas a Bíblia acontece, as Escrituras Sagradas, quando você entra no seu quarto em secreto, é como se Deus pegasse esse livro e transformasse em vida para você. Agora, comer rápido pode dar indigestão. Comer rápido pode fazer, talvez você vai ficar até meio enjoado de tanta coisa que você vai comer. Mas coma em doses homeopáticas. Coma com intensidade. E eu estou há 3, 4 dias, só nesse João 5, 6, tenta ir para o 7, volta para o 6, tenta ir para o 7, volta para o 6. Por quê? Porque eu sei quando acontece isso, tem alguma coisa que Deus está querendo apontar e falar comigo, falar com a igreja, falar conosco, em nome de Jesus. E tem algo no capítulo 6, 44 e 45, e diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo o capítulo 6, ele está falando de uma promessa de ressuscitar, falou mais de uma vez sobre isso. É a grande razão de Deus atrair ele, para que ele creia, para que ele nasça de novo, e a grande promessa: eu vou te ressuscitar no último e grande dia. Jesus fala que aqueles que o Pai atraiu a ele não lançou fora, ele não lança fora absolutamente ninguém, mas ele recebe a todos. Nem todos vão ficar, mas ele recebe a todos, aqueles que o Pai atrair a ele. E ele fala: ninguém vem a mim se o Pai não atrair. É o princípio de tudo, é o início de tudo. Como que você vai nascer de novo se o Pai não levar você até o Filho e você ouça? Por isso que é importante ouvir, igreja. Por isso que é importante, porque se você não ouvir o que o Pai está falando através do Filho, você não vai conseguir se aproximar dele e não vai experimentar esse grande milagre. E ele fala assim no versículo 45: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, todos. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Irmão, que loucura é essa?
Deus Pai está falando, olha, Jesus está pregando, mas eu estou falando. É mais ou menos isso. Por isso que Jesus falou, eu não falo nada de mim mesmo. O meu ministério é fazer completamente tudo que eu vi o meu Pai fazer. Na realidade, o meu pão, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E eu quero falar uma coisa para você, entre aspas, tudo começa na minha vida e na sua vida a respeito do desenvolvimento dos santos com o novo nascimento, e uma coisa que vai surgir no meu e no seu coração, que nós temos que cuidar muito, porque tem que crescer. O desejo de obedecer a Deus é a base para todo o desenvolvimento dos santos. O desejo, o simples desejo de obedecer a Deus, que não começa grandão, começa pequeno. Começa pequeno. Você começa a ouvir algo e diz, não, pastor, eu quero botar em prática isso. E você vai obedecendo aqui, e funciona mais ou menos assim. É como se fosse aumentando as águas, na visão de Ezequiel. Você obedece, ouve uma palavra e obedece. A água, misteriosamente, ela começa a subir. E você ouve mais uma vez. E você agora decide obedecer. E a água que batia nos artelhos, ela já não bate mais nos tornozelos, começa a bater no joelho. E agora você ouve mais uma revelação. E agora a água começa a subir, bate na sua cintura. E vai subindo até onde, pastor? Até onde o homem não consegue mais andar por si só. É onde na realidade Cristo vive completamente em você, não é mais você quem vive. É a estatura de maturidade a qual nós vamos ver no final desse estudo, no final dessa série. É a fase adulta, é a fase de maturidade. Mas tudo começa com um simples desejo de obedecer. Coisa linda é você que é pai e mãe, você sabe o que eu estou falando. Eu tenho 2 filhas, mas quando você percebe que eles estão crescendo e amadurecendo, é quando eles começam a entender o que você está falando e te obedecem. O pai faz festa, chama o pessoal para ver, olha filho, faz isso, o filho faz, você fica todo bobo, não fica? Por quê? Porque é um sinal de que o filho está ouvindo, identificando a voz do pai como a ovelha, identifica a voz do seu pastor e lhe obedece. Assim somos eu e você. O sinal de que nós estamos, que nascemos de novo, é quando nós começamos a ouvir a Deus, porque nós somos atraídos ao Filho, e agora nascemos de novo, começa alguém dentro de mim, de você testemunhar sobre a vontade de Deus, e você começa a desejar obedecê-lo. Fazer coisas contrárias àquilo que você gostava outrora, e as pessoas falam que você agora é fanático, que fizeram lavagem cerebral em você. Não é lavagem cerebral e não é por ser fanático, é claro que tem dose de loucura nisso, mas é simplesmente porque você está ouvindo alguém, algo diferente, sobrenatural, que homem natural não ouve. Você está conseguindo ver algo que homem natural não vê. Ninguém vem ao Pai se o Pai não trazer a mim. E o segredo, primeiro, o segredo que nos traz a Ele é exatamente esse, de você ouvir, simplesmente ouvir e entender aquilo que o Pai está falando. O Pai fala através do Filho para atrair você ao Filho, para que o Filho mesmo revele o Pai para você. Está vendo que doideira é essa? Jesus, ele veio somente, uma das suas maiores missões foi morrer na cruz por mim e por você, para ressuscitar ao 3º dia, nos libertar do pecado. Mas a maior missão dele foi que o Pai queria ser conhecido dos seus filhos, e não tinha outro jeito de ser conhecido senão através do Filho. Então ele viu o seu unigênito, atrai as pessoas ao unigênito, para que o unigênito que é assim com ele, testemunhasse dele para você. Agora o porquê? Me responda o porquê que nós resistimos tanto a essa revelação. Porque ela é libertadora. E tudo que envolve libertação do ser humano, dessa carne que milita contra o espírito, você vai ver todo mundo, toda a cultura, mídia, tudo nos arrastando para longe do Filho. Para longe do Filho. Ninguém vem ao Filho se o Pai não trouxer.
É a primeira grande revelação a respeito do novo nascimento. Vem para ver, se aproximar para enxergar e ser satisfeito. Olha só o que ele diz. Versículo 35 ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele está falando, deixa eu falar um pouco desse discurso aqui, de João 6, eu acho maravilhoso, porque João 6, eu aconselho você a ler, mas daquele jeito, lê degustando, lê em oração, você vai ver que capítulo profundo que é. Mas João 6 fala da primeira multiplicação dos pães, e eu vejo uma coisa linda em Jesus, porque Jesus sabe lidar com a diferença no meio do povo de maturidade. Jesus, ele ama a todos e atrai todos a ele, recebe todos de igual forma, ele ama todos, ainda que ele sabia, desde o início, ele fala nesse capítulo, quem eram os que criam e quem era o que iria atraí-lo. Quem eram os que iriam permanecer com ele, porque no final das contas, irmão, independente de milagre, independente de poder, independente de maravilhas, quem ficou com ele mesmo foram poucos discípulos. Na realidade, o sermão de Jesus, por exemplo, que você vê, o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, está falando para mim e para você, quem realmente está afim de ser discípulo de Jesus. Essa é a grande questão, quem realmente está afim de ser discípulo. Agora João 6, ele está recebendo a multidão, e diz que a multidão se aproximou dele, sabe por quê? Por causa dos milagres. Por isso que eu falo, existe um milagre maior do que os milagres que todo mundo quer ver. Existe milagre maior do que as maravilhas de ver pessoas doentes sendo curadas. Existe um milagre maior, e as pessoas vinham atrás de Jesus, porque viram Jesus operar milagres, e Jesus sabe o que fez? Mesmo sabendo da intenção do coração de cada um, porque Jesus, ele conseguia ver o coração dos homens, ele recebia todos de igual forma. Isso que é lindo em Jesus. Jesus amava mesmo sem ser amado. Jesus amava mesmo sem, percebendo quem iria traí-lo e todos aqueles que iriam deixá-lo. Agora, sabe o que Jesus faz? Recebe todo mundo que veio por causa dos milagres, no capítulo 6, e ele parte para uma outra coisa, um outro nível. Quero falar para você, Jesus, Deus, ele está querendo te levar para outro nível com ele. Essa é a grande intenção de Deus. Jesus, ele está muito interessado, o Espírito Santo de Deus, em te conduzir a lugares mais profundos nele. Aquilo que aconteceu com o profeta Ezequiel, até o ponto de que você não consiga mais se movimentar, de viver baseado na sua vontade, até que não reine mais a sua vontade no seu corpo, mas reine a vontade de Deus, como um homem espiritual. Agora ele pega, e todo mundo sendo atraído pelos milagres. Milagre é bom para atrair, mas não para afirmar as pessoas. Aí ele começa a pregar um outro nível de mensagem, e ele agora chega para um dos discípulos, Filipe, e fala para o Filipe: Filipe, tem uma multidão aqui, Filipe, como é que nós vamos alimentar esse povo todo? E diz a palavra que ele já sabia o que iria fazer, ele só perguntou para ver o que Filipe ia responder. E ele então chega a André e fala: Senhor, tem aqui um jovem com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de 5.000 homens? Então ele vai para um nível mais profundo da mensagem. Ele então pede para os discípulos, dá graças e pede para os discípulos pegar aqueles 5 pães e começar a dividir, e divide, todo mundo come livremente. Sabe o que é festa de crente? Todo mundo comer livremente? Imagina no dia. Fala que todo mundo comeu livremente e sobraram 12 cestos dos 5 pães, está escrito assim. Todo mundo se fartou. Sabe o que Jesus fez, ao contrário de muito pregador da pós-modernidade, muito pregador moderno que gosta de estar na muvuca, gosta da fama, do poder, de tudo isso? Jesus sai de mansinho. Os discípulos e ele vão para um outro lado, para outra margem, sai do meio da multidão. No melhor momento, eu fico imaginando os discípulos: Senhor, nós estamos no auge do ministério, Senhor. Agora que a coisa está bombando, 5.000 homens, Senhor, o Senhor vai sair. Assim, sair agora, no melhor momento.
Aí o Senhor sai para o outro lado, e pasme você, a multidão vai para o outro lado, agora não por causa dos milagres que viu Jesus curando, agora ele vai porque comer o pão que Jesus multiplicou. Que Jesus é esse que recebe o povo 2 vezes, da mesma forma, com a mesma longanimidade e bondade, recebe todo mundo para tentar levar eles ao lugar mais profundo nele. Por isso que eu falo que pai é uma doideira, porque pai, ele ama quantas vezes for necessário, acredita quantas vezes for necessário. Deus prova isso enviando seu filho, e Jesus se portando dessa forma, insistindo em ensinar. Insistindo em ensinar. Aí todo mundo vem agora, ele fala: eu sei por que vocês estão me procurando agora. Vocês estão me procurando porque eu dei pão e vocês se saciaram. Aí os judeus falaram: Moisés nos deu pão para os nossos pais no deserto, o pão do céu. Ele falou: não, Moisés não deu o pão do céu para vocês, porque se fosse pão do céu eles não tinham morrido. Na realidade, o meu pai está falando algo. O meu pai está falando algo agora. Jesus começa a falar para eles, muda o discurso, joga o discurso daqui para as regiões celestiais, e ninguém consegue entender, porque ele olha para o povo e fala: olha, na realidade o meu pai deu o pão do céu para vocês, ele enviou o pão do céu, eu sou o pão vivo, aquele que vem a mim não terá mais fome, aquele que crê em mim não terá mais sede, vai ser eternamente saciado, não vai precisar nada do lado de fora para mexer com as suas emoções, ele vai ser completamente saciado em mim. Aqueles homens vão à loucura, eles começam a botar as mãos nos ouvidos, porque ele abre mais o jogo ainda. Quando ele fala agora: vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Mas eles não entenderam, porque eles eram naturais. Homem natural não discerne as coisas do Espírito. Eles não conseguiram acessar o que o Pai estava falando. Eles foram até atraídos ao Filho 2 vezes, mas não conseguiram simplesmente crer. Jesus falou que o comer a carne dele era se aproximar dele, não simplesmente enxergá-lo, mas contemplar, reconhecer quem ele era. Ele falou de beber, não era simplesmente pegar o sangue dele e beber, não era isso. Ele falou que se você crer nele, que ele é o enviado, que ele é o pão vivo, que ele é o Cristo, o enviado de Deus, é o unigênito, é o Filho do Pai, isso é como se você bebesse a água viva, como ele falou com a mulher samaritana ao lado do poço de Jacó. Se você soubesse quem está falando com você, você pediria água para ele, e ele te daria água viva. É isso que a humanidade precisa. Jesus está falando de algo que o Pai está traindo a Cristo, não a outro Senhor, não uma outra mensagem, mas o Pai mesmo sabe que tudo está concentrado no Filho. E olha que a mensagem, ele diz assim, a mensagem que ele pregava no versículo 63, diz assim, tinha muita gente escandalizando, 60, 61, 62, e no 63 ele vai dizer, depois de ver todo mundo escandalizando, deixando ele sozinho, botando as mãos nos ouvidos, mestre, que sermão duro é esse? Que loucura é essa? Escandalizaram, ele é pedra de esquina para alguns, mas é rocha de escândalo para muitos. Jesus, ou você vai se agarrar nele, ou você vai ser esmagado por ele. Sabia disso? Só que ele morreu na cruz para dar uma oportunidade de eu e você nos agarrarmos nele. Se isso, você está sendo atraído a ele pelo Pai. Por isso que você está aqui hoje. Você pensou que era por você? Você pensou que você que está assistindo foi acaso? O Pai está constantemente nos levando ao Filho,
atraindo, há uma força nos céus, atraindo as pessoas a Cristo. Efésios diz que na plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho, há 2000 anos atrás, todas as coisas no céu como na terra iriam convergir a Cristo novamente, é como se fosse um imã. O Pai constantemente atrai as pessoas a Cristo, para de alguma forma, eu creio que há expectativas nos céus, os demônios também ficam olhando, não gostando, querendo resistir, mas há uma expectativa, há toda uma guerra em volta disso, porque as pessoas que estão sendo atraídas a Cristo, na realidade, eu creio que os anjos, o céu, o Pai fica esperando, quem vai crer? Ele já sabe, mas nós não sabemos. Quem vai crer? Quem vai conseguir enxergá-lo? Várias pessoas estavam diante dele e não conseguiam vê-lo. A maioria aqui deixou. Sabe por quê? Porque ele fala, o Espírito é o que vivifica, mas a carne para nada se aproveita. Olha que loucura, por isso que tem que nascer de novo. Por quê, pastor? Isso já basta, porque da carne nada se aproveita. A mensagem dele, ele falou para Nicodemos, a mensagem que eu estou falando é Espírito, eu falo do que eu testifico, eu falo do que eu ouvi, do que eu estive com ele, eu sou um com ele. É como João fala na primeira carta de João, é loucura. João fala, olha, nós testificamos, a nossa comunhão é com o Pai, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos a palavra da vida, por isso que nós estamos querendo que você tenha comunhão conosco, para que você tenha de alguma forma comunhão com ele. E Jesus fala, a carne para nada se aproveita. Por isso, escute você que é filho, cuide, porque não é uma boa mensagem, não é uma mensagem bonita, impactante, que na realidade significa que ela é espírito e vida. Há muitas pessoas pregando muitas coisas, pregando coisas bonitas, sem toda uma performance impactante, que faz até curso para ter isso. Tem pregadores buscando no secular desenvolver habilidades para pregar no púlpito. Irmão, isso é loucura, é uma aberração. Se não for pelo Espírito, é o Espírito que vivifica, e não há nada na minha carne que possa ser desenvolvido para atrair ou falar ao seu Espírito, não há absolutamente nada. Eu estou aqui pregando, mas eu sei, se o Espírito Santo não falar com você, não pegar as palavras e traduzir para você, não adianta nada, nada, são palavras jogadas no vento. Para o diabo e o mundo, nós não podemos ouvir a Deus, não podemos. O diabo, o que ele quer é que você permaneça na carne. Somente Cristo tem a mensagem que conecta o homem com a eternidade. João 7,7, ele diz assim, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Irmão, eu fico abismado com o evangelho dos nossos dias, que tem muito crente sendo amado pelo mundo, tem muito pregador sendo aclamado pelo mundo, desejado pelo mundo. Pode fulano A, B, C, pode ser o Papa falar contrário, irmãos, a Escritura é verdadeira, seja o homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro, diz a palavra. E a palavra de Deus fala, à medida que você nasce de novo, que essa palavra que é espírito e vida entra em você, automaticamente você vai ser o quê? Testemunha. Atos 1 e 2 fala sobre isso. E quanto mais você testemunha, mais você faz isso que Jesus falou aqui, mais você vai ser odiado pelo mundo. Por quê? Porque pela sua postura. Não é por ser militante, por brigar, por condenar, por ser justiceiro, querer botar todo mundo no inferno, não é isso. Não é por querer provar que os outros estão errados, é por ter o testemunho de Cristo na sua vida. É por falar como Cristo falou, é por você ter o caráter de Jesus. Quanto mais você se portar parecido com Jesus, mais o mundo vai te odiar. Está escrito. Muitos pregam apenas uma mensagem carnal,
feita na carne, baixada no Google, mas a carne para nada se aproveita. Por isso a importância de nascer de novo, para ver e acessar as coisas do Espírito, e que o Espírito foram preparadas para nós. Pois carne nem sangue, eles não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50, quer ver? Abra lá comigo, 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, Paulo falando das coisas do futuro, que estão por vir, da promessa, ele diz: irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso que eu falei para vocês, que tudo que Deus está fazendo é atraindo você a Cristo, os homens e mulheres a Cristo, os adolescentes, os jovens, as crianças a Cristo. E todos que vêm a Cristo é porque de alguma forma estão começando a ouvir o que o Pai está falando através do Filho. E vão ter a oportunidade de não somente ver e ouvir, mas crer nele. E quando você crer, como diz em 1 João, capítulo 5, todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, é nascido de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, nasce de novo. Mas não é um crer de boca, é um crer de coração. Com a boca você confessa para a justiça, mas com o coração você crê. Com a boca você confessa publicamente a salvação, mas com o coração você crê e a justiça começa a operar em você. Como? Nascendo de novo e transformando você a cada dia. Então o novo nascimento é o início de tudo. Você nasceu de novo, agora você, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, como meninos recém-nascidos, desejai o leite verdadeiro, não falsificado, para que vocês possam crescer em tudo, como diz as Escrituras, em tudo, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Então tudo começa, o desenvolvimento dos santos começa com esse milagre chamado novo nascimento. Em nome de Jesus. Esse para mim, eu creio que é um dos maiores milagres, nós ouvirmos a Deus, ao ponto de você crer nele. Hoje, irmãos, como eu falei, eu quero terminar aqui e orar por você, mas eu quero falar, todas as coisas nesse mundo estão trabalhando para que você não ouça ele. Como é difícil você parar. É ou não é? Parar. Como pastor assim parar? Entrar no seu quarto, fechar a porta. Nós sabemos que o Deus que está em secreto, Ele está lá. Nós só esquecemos de que o Deus que está em secreto, Ele está em todos os lugares em secreto te observando. Ele não trabalha só dentro do seu quarto. Há muito crente que pensa que Deus só está lá dentro. Parar para ouvir a Deus. Parar de, às vezes, você vai ter que parar de pedir para ouvir. Parar com as suas angústias, as suas teimosias, para ouvir a Deus. Esse eu creio que é um dos maiores milagres, um homem que comece a ouvir a Deus. Vamos orar? Quero orar com você. Você pode se colocar de pé essa noite. Semana que vem nós vamos falar sobre a fase da rebeldia, depois da fase da infância. Se eu fosse você, não perdia. Mas eu quero orar por você. Talvez você que está ouvindo hoje, não sei, aqui em casa, mas você não teve a experiência do novo nascimento ainda. É simples. Se você crer em Jesus de todo o seu coração, que Ele é o Filho de Deus, você nasceu de novo. Mas nascer de novo não significa estar pronto. Nascer de novo é o princípio do desenvolvimento, do seu desenvolvimento. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, essa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é poderosa, Deus. Obrigado por ela, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor fale com seus filhos. Nós te louvamos primeiro, Senhor, porque ninguém que se aproximou do Teu Filho
veio por mérito próprio, Senhor, mas foi atraído por Ti. Nós Te louvamos, Pai, porque é muita bondade, Senhor. É um Deus que chama os homens e mulheres para provar e ver como Ele é bom. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos. Eu peço que o milagre, Senhor, dos ouvidos abertos, os olhos abertos, Senhor, aconteça essa noite em nome de Jesus. Que essa palavra alcance o coração dos Teus filhos. Ouvidos sejam abertos, Senhor, em nome de Jesus. Olhos sejam abertos, Senhor, para ver, para ser, ó Pai, para se saciar em Ti. Ó Pai, que os ouvidos sejam abertos para que creiam e para que nunca mais tenham sede, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos por isso, Senhor. Semana passada nós falamos sobre a infância, sobre o desejo, o primeiro desejo do leite. A importância de você tomar esse leite, a palavra, os fundamentos, porque vão determinar toda a sua adolescência, a sua juventude. Uma boa infância é sinal de que você vai ter uma boa juventude, sabia disso? Por isso que é um período tão negligenciado nos nossos dias. Porque o diabo já percebeu, irmão, ele destruindo uma criança, ele abandonando, gerando o abandono da criança, depois vai ser difícil trazer isso, alinhar isso de novo, restaurar isso. Mas é interessante que ele condiciona Pedro na sua carta, 1 Pedro 2, capítulo 3, ele está falando desse desejo da palavra, o desejo de aprender, o desejo de ser obediente. Como eu falei, a obediência é a base de tudo, é a base da santificação, é a obediência. A obediência, o desejo de obedecer, por menor que seja, é o princípio do grande desenvolvimento dos santos, de glorificar a Deus, de adorar a Deus. E Pedro fala assim, depois de incentivar as pessoas a crescerem, a você como menino desejar o leite não falsificado, ele diz, se é que provastes que o Senhor é bom. Se é que você provou que Deus é bom, olha que Deus é esse, que o seu crescimento, o nosso desenvolvimento, ele acontece depois que você prova Ele. Por isso que Jesus recebeu os homens, mesmo sabendo que o interesse era milagres, mesmo depois sabendo que era porque eles comeram e se saciaram o pão natural e perecível, mas Jesus sempre recebe porque Ele ainda está disposto a ser experimentado por você. Deus ainda continua disposto, a sua longanimidade conduz eu e você para o arrependimento. Para quê? Para que eu e você pudéssemos simplesmente degustar e provar que Deus é bom. E se você realmente provou que Deus é bom, é o start, é o combustível para você não parar de crescer no Senhor Jesus. E quanto mais crescer, esse crescimento, desenvolvimento dos santos, quanto mais você se desenvolve pelo Espírito, mais parecido com Ele você se torna. Nós vamos ver isso depois, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos, Pai, por essa palavra. Pai, eu oro pelos Teus filhos, Senhor. Pai, fala com os Teus filhos, Senhor. Fala com os Teus filhos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nessa nação milhares de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças comecem a Te ouvir, Senhor, de uma forma sobrenatural. Existem homens ainda, Pai, que estão pedindo para Te ouvir. Existem homens e mulheres sendo levantados, querendo simplesmente Te obedecer, Senhor. Então sopra o Teu Espírito, Senhor, sobre a terra, em nome de Jesus, e fala, Senhor, como Tu falaste um dia. Diz a palavra que Tu falavas com Moisés, como um amigo fala com outro amigo. Deus, fala, desperta o desejo de Te ouvir no Teu povo. Desperta o desejo de obedecer, Senhor. Tira todo o fascínio, toda a paixão por mentiras, por falsidade, por engano, pelas concupiscências desse mundo, em nome de Jesus, pela sedução de uma falsa religião. Mas abra os ouvidos, abra os olhos, para que nós possamos, além de Te ver, que é comer de Ti, nós possamos também, Senhor, crer em Ti, que é beber do Teu sangue e ser completamente saciado.
Deus, toca nos teus filhos, nesse homem que está ouvindo, nessa mulher que está ouvindo, nessa pessoa que está desesperada, Senhor, nessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, que está clamando, Senhor, por esse milagre. Eu oro, Senhor, pelo maior milagre de todos os tempos. Eu oro pelo maior milagre, Senhor, o milagre de nascer de novo. Deus, que esse seja o milagre desses dias, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Pai. Abençoa essas famílias aqui representadas. O teu amor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus.